O Espírito Santo pôs no meu coração exatamente essa visão, esse vídeo. Não é bem um vídeo que ele colocou, mas essa impressão no meu espírito de que uma onda está se levantando. E essa onda que está se levantando está pronta para você surfar. É só você pegar a sua prancha. Você já foi até ela, está na prancha esperando a hora de ficar em pé nela, em cima da prancha, para surfar as ondas que o Espírito Santo de Deus tem para trazer para nós. Sabe, eu vejo, irmãos, muito mais do que nós temos visto esses anos. Eu vejo muito mais essa onda se movendo no Espírito e falando conosco todos esses dias que nós temos feito, esses 7 dias aqui de bênçãos, porque estamos em cima dessa onda, desse mover, estamos em cima dessa revelação do Espírito, que não é simplesmente mais um tema do ano, como eu sempre tenho falado, porque na verdade eu creio de verdade, que Deus está não só levantando, e não tem só nós escutando, não tem somente nós aqui de Votorantim escutando, tem muita gente no mundo todo que está escutando a voz, e a voz está levantando um exército, de surfadores, não, exército dos filhos de Deus, que vão surfar essa onda no Espírito, sobre a palavra de Deus, que é a prancha, né, Jefferson, que nós estávamos conversando. Esse mover das águas, esse mover, eu vejo que é o Espírito Santo fazendo alguma coisa diferente. Ele já fez coisas assim, já levantou outras ondas, mas agora ele está avisando a gente. Está na hora de agir. Pega a sua prancha, fica sobre ela, porque eu vou levar você para surfar ondas que você nunca surfou, para andar por lugares que você nunca andou. E essa última onda que apareceu aqui, é a onda da pessoa que bateu o recorde esse mês, eu não sei se foi essa semana agora, lá em Nazaré, lá em Portugal, e ele surfou uma onda de 39 andares. Essa onda, e ele veio singrando, ou então ele veio rasgando essa onda, e bateu o recorde por causa disso. Não estamos aqui para bater recorde nenhum, nós estamos aqui para fazer o que Deus quer que a gente faça, e eu vejo que o Espírito Santo está chamando você, e eu creio que, aqui ninguém é surfista, temos algum surfista aqui? Ninguém, né? Nos nossos mares de Votorantim, ninguém surfa, só nas cachoeiras. Então eu vejo que é uma palavra profética, e toda vez que é uma palavra profética, é muito mais do que simplesmente uma palavra, é o tempo correto do Espírito, falando alguma coisa que vai estar no seu espírito, e por isso que eu vejo que você hoje é muito especial. Você que está aqui é muito especial, porque você está ouvindo alguma coisa diferente, e o Espírito de Deus está te trazendo até aqui para falar com você, né, todos esses dias, claro, mas hoje de uma maneira muito especial, porque nós vamos exatamente falar e lembrar alguma coisa que já foi falado domingo, mas vamos aumentar algumas coisas mais, para você entender melhor o espírito desse tema, que está escrito em João 6. Em João 6, e os versículos são de 5 a 13, e diz assim: elevando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, disse a quem? Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. 8, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço.
Outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, alguém se machucou aí? Não? Irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E, continua, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Deu graças, pegou os pães, deu graças, os repartiu. E quanto mais repartia, mais pão sobrava, mais pão ia, mais pedaços iam, mais pedaços de pão iam sendo formados entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberam o suficiente para comer, estavam já fartos, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12, dá para vocês verem comigo? E encheram com pedaços deixados para aquele que tinham comido. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aleluia. É até aí que nós vamos. Uma multidão está para comer, precisando comer. Eles estavam vendo os milagres e Jesus, estavam acompanhando Jesus, precisavam comer, porque já estava longe de onde tinha alguma coisa para comprar, e eles não tinham o que comer. E Jesus falou, nas outras passagens, que estão escritas no Novo Testamento, todos os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 falam desse milagre. E ali explica que faziam 3 dias que eles estavam sem comer, então eles estavam com muita fome. Eu e você que estamos aqui, Jesus está perguntando a mesma coisa para você. Vamos dar de comer aos que têm fome? Vamos dar de comer ao que tem fome? Felipe, o que vocês têm aqui para dar, para fazer? Ele fala: Jesus, nem 200 denários, que era um dia de trabalho, um denário, poderia comprar tantos pães quanto eles precisam. É verdade. Na verdade, Filipe estava falando com aquela cabeça humana, aquela cabeça que fica pensando naquilo que é humano, daquilo que é natural, e ele não via o sobrenatural, não via que Jesus estava ali, e que fazia tantos milagres, poderia fazer esse milagre, mas ele não viu, ele só simplesmente falou como uma cabeça racional, como normalmente nós temos dificuldade às vezes em crer, e muita gente faz isso. Não, Deus não pode fazer, não vamos pôr isso na mão de Deus, vamos atrás do banco, que Ele não pode providenciar dinheiro para a gente. Às vezes nós somos bem cabeças duras, porque Deus quer que a gente ande não olhando as coisas do ponto de vista natural, como Filipe, mas do ponto de vista espiritual, como André olhou. André trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e ficou assim meio em dúvida, será que o senhor pode fazer alguma coisa com isso? Mas no fundo eu acho que ele estava provocando Jesus, será que pode, será que o senhor faz? E Jesus falou: dá aqui para mim, e usou aquilo que ele tinha, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, deu graças, repartiu, e deu para cada um, desce para as pessoas que estavam ali, todos os 5.000, todas as mulheres, todas as crianças, todos eles comeram e se fartaram, e sobrou ainda 12 cestos, pequenos, mas cestos, que cabiam pão e peixe.
Hoje eu quero desafiar você, o primeiro desafio seu, ano 2026, não seja um Felipe na vida, seja um André, que vê as coisas do ponto de vista espiritual. Está difícil, às vezes, ver as coisas do ponto de vista natural, você, pela natureza, por aquilo que é humano, não tem saída, mas por aquilo que é por Deus, tem saída. E o peixe, o pouco pão na mão de Jesus, multiplicou. Quem tem Jesus que habita em você? Quantos creem que Jesus está aqui agora? Quantos creem que os anjos de Deus estão aqui agora? Quantos creem que Deus está olhando a gente agora? Nem todo mundo levanta a mão, acho que tem falta de fé, ou está fazendo outra coisa, né? Ou nós precisamos entender que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo, que não é no nosso braço, mas é no braço do Senhor. Você tem que transferir as suas coisas, e eu não estou dizendo para te perder, você não ter responsabilidade, não, estou dizendo que a sua parte você sempre tem que fazer, mas a parte de Deus, Ele pode fazer sempre, se você crer e tiver segurança de que Ele é um Deus poderoso para fazer milagres, irmão. Quantos creem de fato que Deus pode fazer milagres? Levante a mão. Quantos creem de fato que Deus pode falar com uma pessoa para que ela possa abençoar outra? Levante a mão. Então vou contar um outro caso. Caso de uma mulher lá do passado. O nome dela era viúva, não tinha nome, mas ela era de uma cidade chamada Sarepta. E lá naquele lugar, ela foi provada. Sabe o que Sarepta quer dizer? Lugar de fundição, onde pega os metais e funde os metais para eles ficarem mais puros. Tenho certeza que aquela mulher que era viúva, que não tinha nada quase em casa, foi muito provada. E a primeira coisa que Deus falou para Elias, falou assim: Elias, eu quero que você vá para Sarepta. Lá eu ordenei a uma mulher que cuide de você. Que interessante, eu mandei que ela cuidasse de você, mas ele teve que chegar lá e ver a mulher, e a mulher pegando lenha e colocando lenha, o Elias olhou para ele e falou: escuta, poderia trazer água para mim? Ela falou: claro, vou buscar. Mas de repente ele falou: traz um bolo também para mim, um bolinho que você faça, um pedacinho de pão, alguma coisa assim. E ela disse: Deus é testemunha que eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa, e eu vou comer, fazer para mim e para o meu filho, para nós depois morrermos, porque não tem esperança. E ele falou: faz para mim primeiro. Que prova, hein, irmão? Eu não sei se naquela hora eu teria coragem de falar: não pode deixar que eu faça para você. Eu falo assim: ô seu egoísta, está pedindo para você primeiro? Não dá vontade de falar assim mesmo? Mas Deus tinha posto no coração daquela mulher para ajudar Elias, e ela simplesmente concorda com ele: tudo bem, eu vou fazer o pão para você. E ele falou: porque na verdade a farinha nunca vai se acabar da sua casa, e na verdade nem o azeite vai faltar, porque você está fazendo isso. Ela ficou, foi para casa, fez o pãozinho, voltou, deu para Elias, e até chover novamente, nunca mais faltou farinha e azeite naquela casa, porque ela conseguiu entender que era um teste de Deus. Deixa eu ver se eu realmente estou passando nesse teste, de acreditar que Deus tem um propósito para mim, quando às vezes eu não entendo porque Elias está pedindo a minha comida. Eu não entendi, você não entendeu? Ela não entendeu? Mas ela falou: vou obedecer. Outra mulher do Velho Testamento, com Eliseu agora, essa mulher que está em 2 Reis 4 em diante, fala sobre ela, uma viúva que tinha um marido que era discípulo dos profetas. Eliseu devia conhecê-lo. E aí então
Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? E diga-me, ele perguntou, o que você tem em casa? Eu pergunto para você, e o Espírito Santo pergunta para você essa noite: e o que você tem na sua casa? E o que você tem na sua vida lá em casa? Quais são os seus talentos lá em casa? Quais são os seus dons? Qual é o chamado que você tem? E ela disse: olha, eu em casa só tenho um pouco de azeite, uma botija de azeite. Eu não tenho mais nada. Talvez até falando com vergonha. Mas aí Eliseu fala o seguinte: espera um pouquinho. Faça uma coisa. Peça para suas vizinhas um monte de recipientes, um monte de vasilhas vazias. E depois que você pegar todas essas vasilhas vazias, eu vou te ensinar o que fazer. Será que alguém poderia me dar uma vasilha vazia? Por favor, Ruth. Por favor, Rosângela. Por favor, amado. Uma vasilha vazia. Uma vasilha vazia, tem bonita, tem até tampa essa aqui. Uma vasilha vazia. Uma vasilha vazia. Uma vasilha vazia, olha até tampa. Como chama isso? Tupperware. Não é Tupperware, é mais básico o nosso aqui, é mais básico. Mas se você vai dizer tampa, tá certo, valeu. Até pote de sorvete devia ter lá. Que eu fui procurar na minha casa, acho que eu joguei fora já. Essas aqui são coisas que estão na minha casa, sabe que estão fazendo o quê? Ganhando um monte de poeira. Porque eles não servem para nada. Eles ficam lá parados. De vez em quando eu ponho aqui um arrozinho. De vez em quando eu coloco aqui alguma coisa. Mas esses outros, de vez em quando, muito de vez em quando, eu ponho flor aqui. Aqui e aqui. Enquanto a vasilha está vazia, pode ser até um estorvo, fica lá no meio da sua casa atrapalhando, pegando pó. Mas o dia que ela está cheia, principalmente cheia de azeite, pode ver pela fé o azeite aqui que eu não trouxe. Então, depois que você encher, ele disse: todas as vasilhas que você ganhar. As minhas foram muito poucas, eu achei. Faltou fé da minha parte. Acho que faltou vasilha vazia na minha casa. Mas aqui, ela conseguiu o máximo de coisas vazias. Ela limpou com certeza, para depois derramar óleo. E ele disse o seguinte: vai, entra na sua casa, pega todas as vasilhas, feche a porta, que eu vou fazer um milagre ali. Deus vai fazer um milagre ali. Na verdade, não era Eliseu, era Deus fazendo um milagre ali. Deus vai aumentar o seu azeite. E ela foi um por um, foi enchendo e pediu: me dá mais uma vasilha. Acabou, mãe, não tem mais. Quando foi pôr mais um pouquinho, tinha acabado também o daqui. A vasilha vazia pode ser cheia, irmãos. A vasilha vazia pode encher de coisas preciosas. E a vasilha vazia que não prestava para nada, só para ganhar pó, agora ela passou a ser preciosa, porque ela tinha aqui alguma coisa de valor. Eu e você somos essas vasilhas, irmãos, que precisamos ser cheios do Espírito Santo e deixar que Ele nos use para fazer o que Ele deseja. Hoje nós estamos vivendo, sim, um tempo também, amamos a Deus. Você ama a Deus, não ama? Fala a verdade. Você ama a Deus? Você que está do seu lado aí, pergunta para ele: você ama a Deus? Em primeiro lugar, de verdade? Ama Jesus de verdade? Sim.
Dá para alguém me responder? Sim. Obrigado. Você ama Deus, mas está faltando ficar um pouco mais ligado ao que o Espírito Santo está pedindo, a ouvir o que Ele quer que faça. Nós estamos no finalzinho dos tempos, irmãos. Vocês têm visto muita coisa. Olha, me chocou tanto o fato do Maduro ser preso, que eu falei, meu Deus, nós estamos no final dos tempos. Jesus, nós estamos no final dos tempos. Porque pode ter uma guerra mundial por causa de tudo isso. E eu fiquei pensando, Jesus, nós estamos no finalzinho, Pai. E a palavra de Deus diz em Mateus 24:14 o quê? Que o evangelho do reino será pregado para todas as pessoas, e depois virá o fim. E depois virá o Dá para pôr lá, Mateus 24:14? Amados, se não houvesse vasilha, não teria milagre ali, não teria multiplicação. Nós somos as vasilhas do Senhor, sem diminuir você, porque eu sei que você é filho do Deus Altíssimo, eu também sou. Mas Ele quer usar pessoas que estão vazias de si mesmo, para ser cheias do Espírito de Deus, para serem úteis para Ele. O que a mulher fez depois? Eliseu, eu estou cheio de vasilha lá, cheio de óleo agora, o que eu faço? O que eu faço com isso? Ele falou, vai lá, vende tudo que você tem, paga a sua dívida, e ainda continua vivendo com seus filhos muito e muito tempo, por causa do dinheiro que foi precioso. Ela também foi provada. O marido dela era de Jesus, ou melhor ainda, era convertido, era um homem de Deus, vamos dizer assim. Morreu, ela ficou sem nada, sem ninguém, provedor em casa. Iam levar os filhos dela preso. Ela não sabia o que fazer, ela foi procurar Deus primeiro, através de Eliseu. A gente já vai procurar o banco. Eu estou falando que a gente é muito humanista, e o mundo que nós vivemos é humanista, onde o homem domina, e onde as ideias humanas, as ideias do natural dominam, e você tem que sair dessa ideia, e ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, nós temos um rei que não é déspota, que não é uma pessoa que vai matar, não é um tirano. Nós temos um rei que é cheio de poder, de amor, de misericórdia. E nós não somos vassalos, aqueles últimos que ficam trabalhando. Nós somos filhos do rei, nós somos príncipes. E existe esse reino aqui na terra. E você tem que deixar esse reino se manifestar na sua vida diária, todos os dias da sua vida diária. Você só fica esperando do banco, você fica esperando do seu patrão, você fica só esperando, você tem que esperar de Deus. Deus é o seu sustento, é o seu provedor, e Ele vai fazer milagres, se você crer. Porque essas duas mulheres tiveram que crer. Essas duas mulheres viúvas tiveram que crer. E o dia que acreditaram, o milagre aconteceu da multiplicação. Amado, você tem que começar a crer que Deus pode fazer coisas em você que você não imagina. Que Deus pode te levantar para falar para muitas pessoas. Que Deus pode te levantar para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E eu vejo que a frutificação que Deus está levantando nessa onda que está chegando, é uma frutificação, sabe do quê? De ganhar almas, pessoal. Você sabe que o Espírito Santo foi dado e derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos dele, sobre aquelas 120 pessoas primeira vez, como o pastor Cleiton falou, para o quê? Para que fossem testemunhas vivas do Evangelho e do Senhor Jesus. E através do Espírito Santo, havia milagres poderosos acontecendo, e pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Ao reino de Deus, na verdade. Então, amado, eu pergunto para você hoje à noite, você tem o Espírito Santo? Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui?
Sabe, foi por isso que Deus te trouxe hoje com cordas de amor. Eu falei, é que eu preciso falar com você, filhinho. Vou trazer você mais perto. E jogou cordas de amor sobre você e trouxe. E falou, você pensa que eu não tenho mais nada para fazer na sua vida? Eu quero que você faça parte dessa onda. Vamos pegar a sua prancha, subir nela e vamos surfar a onda do Espírito. Vamos surfar aquela onda que o Espírito de Deus quer que façamos. A vontade dele, não a nossa. Nós vivemos num tempo em que a gente faz a nossa vontade. É muito mais fácil fazer a nossa vontade do que fazer a vontade de Deus. E a nossa vontade é ficar em casa, é dormir, é ficar mole, não se envolver com as coisas da igreja, é a gente ir em todas as festas que a gente pode, quase que esfriando na fé, por causa de uma filosofia mundana que você está indo atrás. Irmão, Deus não te chamou para ficar de férias nessa terra. Ele falou, vocês são peregrinos numa terra estranha. As pessoas não vão gostar de vocês. Eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Mas eu quero contar com vocês, filhos. Ele pegou os 70 discípulos dele, de 2 em 2, eram grupinhos de 35, grupinhos de 2. E eles foram abrindo o caminho onde Jesus ia. E lá Deus fez milagres, fez maravilhas. Lá eles expulsaram demônios. E quando eles voltaram, eles falaram para Jesus, Jesus, até os demônios nos obedecem. Ele falou, não precisa ficar preocupado com isso, porque, olha, isso aí, meu filho, é um de menos. Fique feliz que o seu nome está escrito lá no céu, aleluia, fique feliz por isso. Não precisa ficar feliz, porque o demônio vai embora, porque ele tem mesmo é que ir. O meu nome expulsa todos eles. E eu fico aqui pensando entre nós, irmãos, qual vai ser a nossa reação, acabando esses 7 dias, e nós voltando para a nossa vidinha, de todos os dias, de fazer aquelas mesmas coisas, e de não ouvir muito o que Deus está falando. Jovens, Deus está chamando vocês, e Ele disse, jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. Mas os velhos não têm tempo, não, as pessoas mais velhas, a pessoa um pouco mais, não precisa fazer mais nada, pode ficar de férias, de jeito nenhum. Posso para o meu sítio ficar lá, cantando louvores a Deus? Espera aí, não é hora disso. Nós vamos cantar louvores ao Senhor a vida inteira, lá no céu. Nosso tempo no céu vai ser de cantar, de louvar, de pular, de se alegrar, e de fazer o que Ele mandar também lá, porque não é só ficar quieto, parado não. Hoje, nós temos que lutar com nós mesmos, irmãos, e falar, não mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Não mais eu. Você tem que ser um André na vida, não um Felipe. Você tem que ser essas 2 mulheres viúvas, que tiveram coragem de acreditar que o milagre ia acontecer da multiplicação. E hoje, eu e você que estamos aqui, precisamos entender, Deus espera pessoas disponíveis. Eu tive uma professora de ginástica, que achava que eu corria bem. A Ida corria muito melhor que eu. Mas, um dia ela cansou de mim, porque eu tinha medo de ir, e sabe aquela largada que eles dão com... Eu tinha medo de correr por causa daquele negócio, eu ficava assustada, eu me perdi, eu queria ganhar, e ficava tão enrolada que eu comecei a adiar, não vou mais. A moça chegou para mim e falou assim, eu prefiro alguém que não corra tão bem quanto você, do que com você, que você não valoriza o que você tem. Na verdade, mal sabia ela que eu estava morrendo de medo. Ela podia ter chegado, o que acontece? Não, ela achou melhor me julgar de uma vez. Tudo bem. Mas eu não esqueci aquilo que ela falou. Até quando nós vamos ficar marcando passo, enquanto os outros crescem, os outros vão, os outros são maravilhosos, e você para trás?
Aí você está aqui há 10 anos, o irmãozinho que tem 2 anos na fé já passou na sua frente faz tempo. Aí você fala, mas por que eu? Só comigo, só eu tenho problema, ninguém gosta de mim. É ótimo ser vítima e não ser pessoa que toma posição. É ótimo me sentir vítima. Eu era muito de me sentir dó, tinha dó de mim mesmo, sabe, Lucão? Coitada da Vera, coitada. Eu pensava comigo mesmo. Coitada de mim, ninguém me dá atenção. Depois que eu me converti, eu vi, peraí, isso aí está mentindo, isso aí me deixando cada vez mais fraca. Eu preciso me levantar. Você também. Você não é vítima. Deus está te chamando e Deus está esperando você. E eu quero lembrar só de algumas pessoas rapidamente, que lá no passado também deram desculpas para Deus. O primeiro que deu desculpa, que eu lembro, Moisés. Deus, o Senhor está me chamando para ir, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Ele falou o seguinte, olha, tudo bem, vamos chamar Arão, então ele vai falar por você, mas eu vou usar você, não tem desculpa. Ainda bem que Deus insistiu, porque Deus conhecia o coração dele. Aí Deus vai para um homem chamado Gideão, e o Gideão estava malhando trigo num lugar que não era para malhar, porque ele estava fugindo dos inimigos, e ele estava tão assustado, e aparece um anjo para ele e fala assim, um homem valente. Ele fala, você é comigo? Tem certeza que é comigo? Não é com o outro ali atrás? Não, não tem ninguém aqui. Ah, então tá bom, é comigo mesmo. Se é comigo, como você está dizendo isso? Está todo acontecendo tanta coisa. Ele falou, não importa, filho, você é homem valente. E ele fala o seguinte, mas porque eu sou o último dos últimos, e a minha família é a última, é a mais pobre, não sei o que. Ele falou, escuta, já que eu estou com você, você vai sim, porque eu estou com você, sou eu que vou te dar força. Às vezes a gente fica desculpando. Jeremias falou para Deus, olha, eu sou uma criança, não fala assim, não me manda lá no meio do pessoal, eu sou uma criança, eu nem sei falar, vou chegar lá e o pessoal vai me engolir. Ele falou, não importa, já que eu estou com você, eu vou te falar, tudo que eu te disser, você vai falar para o povo. Mas aí Deus chama Jonas. Aí Jonas deliberadamente desobedece. Ele conhecia Deus, tinha um chamado, mas ele falou, não quero pregar para aquele povo ninivita, porque eles são terríveis. Você não quer? Tudo bem, pode fugir. Tudo bem, vamos ver se você aguenta uma tempestade. Aí, até que ele assume que a culpa é dele e é jogado dentro do mar, vem um peixe grande, segura ele dentro do estômago dele, e dá uma indigestão, dá uma indigestão no peixe, coitado, porque o peixe depois teve que vomitar. A pessoa que foge de Deus, dá indigestão em qualquer pessoa. É boa essa, sabe? Estou gostando de falar isso. Porque a pessoa que foge de Deus, todo mundo é culpado. É culpado o pastor que não me deixa fazer isso, é culpado aquele porque não me deixa fazer aquilo, é culpado aquele, menos ele. O coitado do peixe teve que comer coisa estragada. Um Jonas ácido, um Jonas bravo, mas lá no meio do mar, lá dentro das profundezas do mar, ele se arrepende, faz uma oração de ponta cabeça, todas as algas da cabeça dele. É bonita essa oração, eu sempre gosto dela, porque ele passa maus bocados ali, e ele se arrepende. Pode deixar, Deus, agora eu vou. Você vai então? Peixe, vomita ele, volte a ter saúde. Deixa o Jonas para lá. Quantos aqui não estão fugindo de algo que Deus está chamando você faz tempo? E você fala, não vou, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou porque eu não gosto de tal pessoa, porque eu não faço isso, não faço aquilo, e Deus fala, mas é você que eu quero que vá. Você entendeu? Posso chamar outro, mas estou chamando você. Isso que eu gosto de Deus, Ele não desanima da gente. Aleluia! Aí um dia Ele chamou um outro moço, Timóteo, um mocinho ainda, novinho, 17 anos, 18, 16, sei lá.
E ele simplesmente obedece. E ele vai, junto com Paulo, pregar o evangelho. Mas aí chama um outro moço chamado Demas. Aí o Demas vai junto com Paulo, faz um monte de coisa junto com Paulo, vai um monte de coisa com Paulo, sofre tanto que ele falou: sabe o negócio, Paulo, sinto muito, eu vou deixar você, eu amo ficar aqui nessa vida, chega de sofrer do jeito que você sofre. Amando este mundo, diz, Demas abandonou Paulo. Mas depois de ver milagres, maravilhas, muita coisa acontecendo. E o último, que é o pior de todos, que é Judas, que andou com Jesus, que sentiu o cheiro do Filho de Deus aqui na terra, que pegou na mão dele, que olhou para ele, que viu ele falando pessoalmente com ele, se deixou esfriar de uma tal forma, se encheu de tanta crítica, que chegou a trair Jesus por dinheiro. Aí nem ele aguentou. Ele falou: eu não me perdoo por isso, vou me matar. É o que as pessoas fazem hoje, acham que se matar é a saída, quando na verdade muitos deles vão acabar encontrando o inferno mais cedo, e eles não sabem disso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como se converterão se não entendem ainda o que, nem sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Eles não entendem. Eles acreditam em tanta coisa estranha. Você viu a Zizi Posse contando como que ela se converteu. Um dia uma mulher chegou na casa dela, eu vi esse testemunho. Fernando, não dá para baixar um pouquinho o ventilador aí? Eu acho que o pessoal está com frio, é isso? Sim? Vamos baixar um pouquinho? Eu estou com calor, mas eles estão, estou percebendo que vocês estão assim. Vamos lá. Fernando, ouviu? Pastor Carlos, se ajuda aí? Obrigado. Tá, obrigado. E aí, a Zizi Posse falou o seguinte: foi uma moça na minha casa, uma amiga minha, e entrou na minha casa e viu lá a Luísa Posse, desculpe, perdão, não foi a Zizi Posse ainda, eu estou profetizando que ela vai se converter. Eu não errei. E ela disse que a moça entrou na casa dela e falou o seguinte: olha, eu estou vendo aqui uma mesa cheia de deuses. Ela falou: é porque eu gosto de todos os deuses, eu não quero deixar ninguém triste. Ela falou assim: mas você está deixando um triste aí. É Jesus, é Deus, Ele não quer ser comparado com nenhum outro ídolo. Aquilo chocou ela. Aí ela começou a pensar o que estava acontecendo. Aí ela abriu o coração para entender quem era Deus. E você pode ver os testemunhos dela, que são fortíssimos, sobre a vida dela. Jesus continua fazendo milagres, no meio dos artistas, e tem muita gente que não é convertido de verdade lá no meio, mas tem gente que é. Talvez você não tenha visto muita gente se convertendo de verdade, mas eu já vi muita gente de verdade se converter. Muita gente se converter de verdade. Muita gente de verdade, claro, né? Não pode ser fantasma, né? Tem que ser gente, né? Se convertendo de verdade. Já vi as pessoas realmente deixando a velha vida por amor, só de conhecer o amor de Deus. Outros deixam a velha vida porque deixam a velha vida porque sofreram bastante, então vêm procurar Deus. Só sei uma coisa: e nós nesse meio, enquanto o Espírito Santo faz a obra, quem somos nós nesse meio? Nós somos como aquele Paulo que vai sair e vai para as cidades falando do nome de Jesus? Nós somos como aquela pessoa que vai sair na rua falando do nome de Jesus? Mas nós só fazemos isso, pastora, enfinados. É muito gostoso, a gente entrega a aguinha para o povo e fala que Jesus os ama. Só de finados em finados nós estamos perdidos, porque nos outros dias morre gente, muita gente morrendo sem Deus. E você fala assim: isso na minha
na minha parte. Eu tenho outros dons. Eu tenho o dom de cantar. Não é povo de Deus que está lá atrás conversando? Certo? São os diáconos, desculpa. Agora eu achei que fosse o pessoal da banda. Eu já ia dar um toque no pessoal da banda. Foi. Pode continuar, diáconos, desculpa. Eu estava dizendo para vocês que nós precisamos, irmãos, entender que é um tempo de se envolver com as coisas de Deus. Com 16 anos eu falei, eis-me aqui, Jesus. Mas eu não tinha condições. Até Jesus me transformar numa pregadora demorou. Até Jesus me transformar numa líder de jovens demorou. Até eu perder minha timidez demorou. Até eu conseguir me libertar dos meus problemas emocionais demorou. Mas hoje eu sei que Deus conta comigo e eu sei que Ele é meu Pai. E eu sei que daquela Vera que era tão esquisita, tão detonada, tão, sei lá o que eu era, tão ruim, Jesus pôde fazer uma pregadora de mim. Agora, de você é muito melhor que eu. Você já fala, você já não tem vergonha de falar, você já tem alegria no que você fala, você já sabe falar bem o português, você já sabe bem o evangelho. Eu não sabia nada. A gente se converteu numa igrejinha tão pobrezinha, que os irmãos não sabiam ler. E os irmãos, eu sempre lembro do irmãozinho, tadinho, que agora eu já até esqueci o nome dele, porque eu sempre lembrava, agora já faz tanto tempo que eu esqueci. Ele pegava a Bíblia e ficava assim, porque o Senhor, e ele falava, e o Deus usava aquele homenzinho que não sabia ler a Bíblia. E a gente foi naquele lugar simples de tudo. Uma família de São Paulo, uma família... Meu pai, a gente achava esquisito bater palma, a gente ficava dando risada quando batia palma. Foi lá que Deus plantou a gente, foi trabalhando na gente. Nós fomos para Sarepta, nós passamos para fundição, pela purificação dos metais. E Deus foi nos fazendo uma nova pessoa. E passamos a ser uma vasilha de honra, vasos de honra para a glória de Deus. Não é por causa da gente, é por causa do Senhor. Porque tudo isso foi obra dEle. E tudo isso que Deus está fazendo em você é obra dEle. Então ninguém aqui tem que se gloriar de nada, se engrandecer de nada, porque tudo é glória dEle. Mas Ele quer trabalhar em você, Ele quer moldar você. Está na hora de você parar de ser aquele menino que vai ser como Filipe, só vendo o lado natural das coisas. Está na hora de você acreditar que você está numa igreja que fala sobre o sobrenatural, sobre um Deus que vive, sobre o Espírito Santo que age, e sobre o Espírito Santo que acabou de falar com vocês. Eu escuto a voz dos que clamam, eu escuto a voz dos que clamam. Escute a minha voz, escute a minha voz. Ele fala. Mas pastora, toda vez que eu vejo que é profecia ou visão, todo mundo fica tremendo quando fala. Você não treme? Eu não tremo mesmo, eu falo porque Deus pôs no meu coração, eu falo, porque eu acredito que Deus fala. Eu não preciso tremer para mostrar, ai, Deus está falando. Outro dia eu vi, a irmãzinha veio aqui contar um testemunho, uma visão, e ela até leu a visão que ela escreveu, e o pessoal, eu vi que nem todo mundo recebe, porque espera que a pessoa esteja pulando de alegria. Espera aí, ela teve uma visão, ela pegou essa palavra para mim, escreveu e trouxe para vocês. E nós temos que aprender a ser menos críticos e menos incrédulos, e mais crentes no que Deus pode fazer. Eu quero fazer uma coisa com vocês hoje. Enquanto a gente vê essa onda novamente, você pode pôr o surf aí novamente para nós?
Eu quero pedir para os diáconos distribuírem umas coisas para vocês. Banda, vocês podem subir? Que sorte que vocês não estavam lá atrás, hein, pessoal da banda? Não tem som? Não tem som. Já surfada. Tenho certeza que a onda do Espírito vai ser bem grande também. Para mim e para você. Eles estão dando para vocês um papel escrito assim: multiplicando o reino. E aqui tem 5 pãezinhos e 2 peixes. E aqui você vai escrever do lado o que você vai entregar para Deus. Se você vai entregar o seu talento, se você vai entregar o seu tempo, se você vai entregar as suas dificuldades, sua timidez. Não para que Deus multiplique a sua timidez, mas para que Deus cure a sua timidez. Aqui nesse caso, os pãezinhos deveriam ser só coisas boas que você tem. Mas eu quero abrir para as coisas problemáticas que você tem, para você entender que Deus vai começar algo novo na sua vida. Se você crê, quantos creem nisso? Levante a mão. Então vamos. Então eu quero que você pense agora, enquanto nós cantamos aqui. E depois, quando você vier trazer aqui à frente, a Gislaine está aí, vai trazer aqui. Nós vamos ter 11 cestinhas aqui na frente. Essas 11 cestinhas, se você for da Vila Nova, você vai pôr na Vila Nova. Se você for da Vila Irineu, vai pôr na Vila Irineu. Se for da Central, você vai pôr na Central. Esse papelzinho escrito, vocês pegaram caneta já? O que você tem que pôr de problema aí e de bênção? Para Deus contar com você. E multiplicar os seus talentos. E ser, na verdade, um recipiente pronto para ser usado.